Queridos irmãos e amigos, desejo que a paz do Senhor Jesus esteja sobre cada vida e em cada coração. A mensagem de hoje, que tem como título Jesus e a Mulher Encurvada, encontra-se no Evangelho de Lucas, capítulo 13, dos versículos 10 a 17. O texto bíblico diz assim: Ora, ensinava Jesus no sábado numa das sinagogas. E veio ali uma mulher possessa de um espírito de enfermidade havia já 18 anos. Andava ela encurvada, sem de modo algum poder endireitar-se. Vendo-a Jesus, chamou-a e disse-lhe: Mulher, estás livre da tua enfermidade. E impondo-lhe as mãos, ela imediatamente se endireitou e dava glória a Deus. O chefe da sinagoga, indignado de ver que Jesus curava no sábado, disse à multidão: 6 dias há em que se deve trabalhar. Vinde, pois, nesses dias para serdes curados, e não no sábado. Disse-lhe, porém, o Senhor: Hipócritas, cada um de vós não desprende da manjedoura, no sábado, o seu boi ou o seu jumento, para levá-lo a beber? Por que motivo não se devia livrar deste cativeiro, em dia de sábado, esta filha de Abraão, a quem Satanás trazia presa há 18 anos? Tendo ele dito estas palavras, todos os seus adversários se envergonharam. Entretanto, o povo se alegrava por todos os gloriosos feitos que Jesus realizava. O texto que acabamos de ler foi registrado somente no Evangelho de Lucas. Ele nos fala que Jesus ensinava em um dia de sábado em uma das sinagogas. Nas sinagogas, os judeus se reuniam para guardar o sábado, fazer orações e receber ensinamentos. No entanto, não ofereciam sacrifícios das sinagogas, porque somente no templo os sacrifícios eram realizados. O texto bíblico diz que enquanto Jesus ensinava, entrou uma mulher possessa de espírito de enfermidade. Já havia 18 anos que aquela mulher enferma andava encurvada e não podia se endireitar de modo algum. Jesus viu quando aquela mulher entrou na sinagoga. Talvez ela não tivesse visto que era Jesus quem estava ensinando naquele dia. Mas o texto bíblico diz claramente que Jesus a viu. Jesus viu o estado no qual aquela mulher vivia. Jesus sabia que aquela mulher estava enferma, sob o jugo do diabo, havia 18 anos. Jesus conhecia o coração daquela mulher. Mesmo enferma, mesmo com problemas, talvez com dificuldades para se locomover, aquela mulher foi à sinagoga cultuar a Deus. Então, vendo-a entrar, Jesus a chamou. Jesus chamou aquela mulher. Jesus desejava livrá-la do sofrimento. Aquela mulher foi ao encontro de Jesus e o Senhor lhe impôs as mãos e lhe disse: Mulher, estás livre da tua enfermidade. Após essas palavras, a mulher imediatamente se endireitou e, sentindo que estava curada, começou a glorificar a Deus. O povo que estava presente na sinagoga ficou maravilhado com a obra que Jesus realizara na vida daquela mulher. Talvez ela fosse conhecida por muitos daqueles que ali estavam. É bem provável que muitos soubessem das dificuldades que ela enfrentava no seu dia a dia. Uma mulher enferma, talvez não tivesse condições de trabalhar, não andava ereta, não se assentava normalmente, não podia esticar as costas. Talvez não conseguisse uma boa posição para dormir bem. Talvez padecesse de dores durante a noite. Ela não cumprimentava as pessoas olhando nos olhos ou o fazia com dificuldades. Ela não podia pular, correr, saltar. Talvez tivesse dificuldades para abraçar e ser abraçada. É possível que ela sofresse a mesma rejeição que sofriam os leprosos e os paralíticos, porque na tradição judaica as pessoas enfermas eram consideradas impuras. Muitas delas viviam às margens da sociedade, como o cego Bartimeu.
Era assim a vida dessa mulher. Voltando ao texto, o povo se alegrava com os milagres realizados por Jesus. Então o chefe da sinagoga se manifestou indignado por causa do milagre que Jesus realizara, dizendo que o povo não deveria ir à sinagoga para ser curado no sábado. Talvez estivesse com inveja por causa dos milagres de Jesus e de como o povo se admirava. Talvez aquele chefe da sinagoga nunca tivesse tido uma palavra de esperança e conforto para aquela mulher, mas se incomodou com o que Jesus fizera. Ele se dirigiu à multidão dizendo: 6 dias há em que se deve trabalhar. Vinde, pois, nesses dias para serdes curados e não no sábado. É importante nós observarmos aqui a astúcia desse homem que usou a própria lei de Moisés para colocar Jesus em uma situação delicada, pois ele estava acusando Jesus de não respeitar a lei de Moisés quando curou aquela mulher. Talvez a intenção do chefe da sinagoga fosse até mesmo a de fazer a multidão se voltar contra Jesus. Ele disse que era para o povo vir à sinagoga nos outros dias da semana para ser curado, mas que não viesse aos sábados. Então Jesus tomou a frente, repreendeu alguns daqueles que ali estavam, chamando-os de hipócritas. Jesus disse que se eles levavam os bois para beberem água em dia de sábado, por que ele não poderia curar uma mulher em dia de sábado? Com essas palavras, todos os que se opuseram a Jesus foram envergonhados. Por outro lado, a multidão se alegrou. Essa mensagem nos permite extrair algumas aplicações para as nossas vidas. A primeira aplicação para as nossas vidas diz respeito ao fato de aquela mulher ir à sinagoga para orar, louvar e ouvir a palavra de Deus, mesmo com a saúde debilitada. A atitude dessa mulher é um exemplo para nós. Quantas vezes nós colocamos dificuldades para irmos à casa de Deus? Quantas vezes deixamos de ir à igreja por um determinado motivo e esse mesmo motivo não nos impediria de comparecermos aos nossos trabalhos ou irmos a uma festa? Precisamos pedir ao Senhor que coloque em nossos corações mais amor pela sua casa e pela sua obra. Que possamos dizer como salmista no Salmo 84, nos versículos 1 e 10. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos, pois um dia nos teus átrios vale mais que 1000. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus a permanecer nas tendas da perversidade. No Salmo 122, versículo 1, o salmista diz: Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Peçamos a Deus que essa alegria em relação à sua casa esteja em nossos corações. A segunda aplicação para as nossas vidas está relacionada à atitude do chefe da sinagoga. Aquele homem acusou Jesus usando a lei de Moisés porque Jesus tinha curado no sábado. Para o chefe da sinagoga não importava a cura daquela mulher. Ele não demonstrou alegria pela bênção recebida por ela. Ele queria determinar o modo de Deus agir, deixando a entender que o Senhor não poderia curar aos sábados. Quando acusou Jesus, demonstrou inveja e despeito, porque Deus tinha agido por meio de outra pessoa. E a segunda aplicação é esta: precisamos tomar cuidado para que não tenhamos sentimentos semelhantes quando Deus usar um irmão ou uma irmã no louvor, na pregação, na oração ou em qualquer outro ministério da casa do Senhor. Precisamos permanecer na vocação para que fomos chamados e servir a Deus com fidelidade. Dessa forma, Ele também nos usará. A terceira aplicação diz respeito ao fato de o chefe da sinagoga querer determinar o modo de Deus agir, preso em uma religiosidade, dizendo que sábado não era dia de milagres. E a terceira aplicação é esta:
Precisamos entender que Deus age onde quiser, quando quiser, como quiser e por meio de quem quiser. Não podemos nos esquecer que Deus tem o controle de todas as coisas e nós devemos nos sujeitar ao seu poder e à sua soberania. Não devemos nos esquecer que o nosso Deus está nos céus e tudo faz como lhe apraz. A quarta aplicação para as nossas vidas está relacionada ao fato de Jesus ter visto aquela mulher entrar na sinagoga. Jesus conhecia a situação daquela mulher, a qual estava sob o jugo do diabo. É assim que o diabo deseja fazer com cada um de nós. Ele quer que andemos encurvados por causa das lutas, das provas e da falta de esperança. Ele deseja que andemos encurvados em nossas vidas espirituais, sem produzirmos frutos e sem cumprirmos o chamado de Deus para as nossas vidas. Caro amigo, caso você esteja com a sua vida encurvada, vá a Jesus. Hoje Ele te chama, assim como chamou aquela mulher. Hoje Ele quer te tocar, assim como Ele tocou naquela mulher. Hoje Ele quer te dar uma nova vida, assim como Ele fez com aquela mulher. A quinta e última aplicação diz respeito ao fato de os adversários de Jesus Cristo terem sido envergonhados. Eles se opuseram à obra de Deus e foram envergonhados. E a aplicação para as nossas vidas é esta: todos aqueles que se levantarem e se opuserem à obra do Senhor Jesus e ao seu agir também serão envergonhados. No entanto, para os que creem em Jesus, vale o que disse Pedro em sua primeira epístola, capítulo 2, versículo 6. O texto bíblico diz assim: pois isso está na Escritura, eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será de modo algum envergonhado. Essa pedra a qual Pedro se refere é Jesus, o firme fundamento mencionado por Paulo em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 11. O texto bíblico diz assim: porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Jesus é a pedra angular, eleita e preciosa. Jesus é o firme fundamento. Quem nele crer não será confundido e não será envergonhado. Querido ouvinte, se você ainda não entregou a sua vida ao Senhor Jesus Cristo, faça isso hoje. Não deixe para amanhã uma decisão tão importante, uma decisão que vai definir o seu destino eterno, o céu ou o inferno. Não se esqueça, somente em Jesus você terá a vida eterna. Ele disse: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Desejo que Deus abençoe a todos abundantemente em nome do Senhor Jesus e que essa mensagem continue falando aos nossos corações pelo poder do Espírito Santo.